Distribuição podcastmais.com.br. De hoje, muito se fala de soluções baseadas na natureza, aprender com os saberes ancestrais, reconhecer os conhecimentos tradicionais. Tudo isso é baseado no conceito de memória, ou seja, todo conhecimento é, antes de tudo, um autoconhecimento. E quem carrega o autoconhecimento é o portador da memória. É o papel do ancestral, é o papel do ancestral vivo, é o papel dos avós. Olá, sou Elizabeth Junqueira do canal Avosidade. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Este episódio é um convite à reflexão sobre o poder da educação e da comunicação, da cultura, na construção de um planeta mais justo e sustentável. Nossa convidada é a Denise Pinda Fonseca. Ela é pesquisadora, comunicadora e doutora pela USP, com uma trajetória marcada pela defesa da educomunicação. Você vai saber o que é isso já já. Que faz a ponte entre o conhecimento, a mídia e a cidadania. Denise é diretora da Parole Socioambiental e editora da revista Letramento Socioambiental, que recentemente participou da Casa da Educação e Inovação Ambiental e Climática, uma das iniciativas brasileiras de destaque na COP30 em Belém do Pará. Vamos conversar sobre como a educação socioambiental pode inspirar transformações reais nas comunidades, nas escolas, na família e você, ouvinte, também pode participar dessa transformação. Denise, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Elizabeth, muito obrigada a você por esse convite honroso. Estou muito contente de poder conversar sobre isso hoje. Então, Denise, conta pra gente, por favor, um pouco dessa sua trajetória. Como é que a arquitetura, a pesquisa acadêmica e a comunicação cruzaram todo esse caminho até chegar à Parole Socioambiental? Bastante coisa, né? Então, a arquitetura e o urbanismo, que é a minha primeira formação, é, por definição, uma ciência social aplicada, né? Que tem como objetivo, em última instância, produzir habitabilidade, né? Produzir o bem viver nos edifícios, na cidade, nas comunidades, enfim, na nossa casa comum. Agora, a pesquisa é porque, além de arquiteta, eu também sou historiadora, né? E a história, no campo da história, o tipo de pesquisa que eu fiz esteve sempre ligado aos movimentos sociais de resistência, né? Sobretudo por populações submetidas à opressão, à subalternização, invisibilização. São grupos que estiveram nesses lugares de ausência de poder, né? Então, a minha formação acadêmica e o meu trabalho de pesquisa sempre tiveram a ver com lutas de resistência, né? De certos grupos humanos e o desejo de ser e de viver com dignidade, com respeito e com reconhecimento. E isso tem a ver com questões socioambientais. Esses grupos que você está se referindo são os nossos povos originários e também os nossos povos que vieram escravizados da África, certamente, não é isso? Certamente. Hoje a gente usa a categoria afro-ameríndios, né? Sim. São essas possibilidades, essas maneiras de ser, essas outras, como Foucault, Lévi-Strauss chamava de outras humanidades, né? Que sempre estão colocadas em situação de menos poder e de invisibilização, subalternização, né? Essas populações sempre resistiram e sempre resistirão, né? E sempre encontrarão formas de viver e de se fazer ver e de se fazer conhecer e ser respeitada. É com isso que a gente trabalha. E agora nós estamos numa fase que essas populações, que na verdade é a maioria do povo brasileiro, né, elas estão ganhando um pouco o destaque merecido, o lugar deles mesmo, não é isso? Isso, um lugar de reconhecimento, né, e de conquista de respeito e de direitos também, né? Hoje eles conseguem se organizar
E quando nós estamos falando de populações subalternizadas, a gente não fala só da questão racial, a gente fala também da pobreza, a gente fala das pessoas que vivem nas periferias urbanas, que muitas vezes são ou negras ou descendentes de populações indígenas brasileiras, mas não necessariamente, né? Mas que também vivem situações de invisibilização, silenciamento, violências, e que também precisam conquistar espaços de direitos e espaços de reconhecimento e respeito, né? Pessoas em vulnerabilidade social, não é isso? Isso, exatamente. Bem, agora a gente quer aqui saber essa coisa da Parole, que nasceu com a proposta de aproximar palavras de ações, porque isso é legal, não é? A gente precisa falar e precisa também fazer. E como é que se dá essa comunicação que transforma? Como é que surgiu essa ideia? E qual é esse propósito que você tem de unir essas coisas? Ou seja, faça o que eu digo, né? E faça o que eu faço também, né? Em inglês tem uma expressão muito interessante que é "we have to walk the talk", né? A gente tem que produzir, fazer aquilo que a gente professa, né? Então, isso nos leva para discutir um pouco o que é a educomunicação, né? O que vem a ser isso, né? A comunicação com o propósito de educar é o que, em última instância, seria uma definição boa de educomunicação, né? É uma ferramenta poderosa para construir essas muitas formas de bem viver nas comunidades e nos territórios, seja na escola, seja nas casas de culto, seja sob a sombra de uma mangueira, onde acontece uma transmissão de saberes, né, através de um ato pedagógico. O que é um ato pedagógico, né? Então, essas ferramentas de comunicação com o propósito de educar, né, ou com o propósito de transformar algum comportamento, é a potência da educomunicação. Então, o que é um ato pedagógico para poder... E aí, a partir dessa definição, é que vem um exemplo, talvez, que deixe muito mais claro isso, né? Você já viu nas redes sociais, todos nós já vimos, né, um momento em que alguém quer vender, por dizer alguma coisa, um remédio para emagrecer, né? E aí, então, o post começa. Os estudos comprovam, as pesquisas indicam, e daí vem a proposta da venda do produto ou de um outro comportamento ou de algum serviço que se queira ser visto ou ser utilizado, né? Isso é um ato pedagógico, né? Porque na medida em que você diz os estudos comprovam, é como se você estivesse falando de um lugar de autoridade. É alguém que sabe, alguém que pesquisou, que entendeu, que sabe o que está falando. E porque esse alguém que sabe disse, há o que a gente chama de uma redução de autoridade do lugar de quem fala a uma verdade, né? Isso é o que é um ato pedagógico. Então, um ato pedagógico, ele acontece na sala de aula, quando a professora, que está no lugar de quem sabe, transmite uma informação e há uma redução de autoridade, a autoridade da professora à verdade, né? E a mesma coisa acontece com as ferramentas das mídias, as mais variadas. E isso é educomunicar, né? Uma ferramenta que tem a capacidade de fazer transformações pedagógicas. Mas nem sempre elas são verdadeiras, nem sempre elas são... qual é o propósito dessa informação? É isso que a educomunicação pretende fazer. E a educomunicação socioambiental, ela pretende entregar elementos de comunicação com uma curadoria de qualidade para que isso seja, de fato, um processo pedagógico transformador e que aponte na direção de mudanças de comportamento que são para cuidar da casa comum, cuidar do nosso planeta e dos seres, todos nós, os seres que habitamos o planeta. É isso, a educomunicação socioambiental. Um conceito meio rebuscado, mas fácil de entender depois que a gente olha para o que tem acontecido nas mídias, né? Exatamente. E aí, dentro desse contexto todo da Parole, tem a revista Letramento Socioambiental, que você dirige, não é isso? Sim. E
aqui você me contou que ela reúne experiências de educadores de todo o país. Sim. Que seria, vamos dizer, a gente ter uma referência correta do que são as coisas, porque essas pessoas são as pessoas que realmente têm esse saber, não é? Isso. E que aprendizados mais marcam esse trabalho coletivo? Esse trabalho foi absolutamente surpreendente, né? A gente conseguiu o engajamento de mais de 200 coautores com relatos de experiência, contando aquilo que eles fazem, o que eles têm feito no campo, nas escolas, nas ONGs que trabalham no território. Então, algumas coisas puderam ser percebidas, né? A primeira delas, que eu chamo a atenção, é o protagonismo das mulheres na educação ambiental e climática no Brasil. Né? Nós estamos falando que 3 em cada 4 autores, mais de 200 autores que contribuíram conhecimentos e relatos de iniciativa, são mulheres no Brasil inteiro. E isso é muito condizente com o campo da educação no Brasil, que 75% das professoras são professoras, né, na educação básica. E mais ou menos 70 e tantos por cento, 72%, salvo engano meu, nas licenciaturas, das matrículas nas licenciaturas, ou seja, onde estão sendo formados os futuros professores brasileiros, são mulheres. Então, a educação é um campo feminino e a educação ambiental corrobora essa tendência. E são as mulheres que estão nessa fronteira da educação para a transformação no território. Depois, uma outra coisa que chamou a atenção é que há um silenciamento, um sistemático cerceamento da educação ambiental e climática no Brasil, nas regiões centro-oeste, norte e nordeste brasileiro, o que não surpreende ninguém, né? Onde as pautas antiambientalistas do Brasil estão muito colocadas e tem cadeiras no Congresso Nacional, né? Então, há uma sistematização de silenciamento da educação ambiental e climática no Brasil em regiões onde os atores políticos se pautam por uma agenda antiambientalista muito atuante, né? Mas é também curioso que nessas regiões onde há menos iniciativas, aí é que os homens, os professores, os educadores ambientais masculinos não estão. É aí onde as mulheres são quase 100% daquelas que levam a atividade no campo, né? E você diria que, por exemplo, essa comunicação, essa educomunicação socioambiental também nos ajuda a escolher bem quem vai nos representar, ter o senso crítico, porque se você nos traz aqui que nessas regiões as pessoas acabam colocando no nosso Congresso, no nosso parlamento, pessoas que são contra essa pauta, o ambientalismo, lembrando aqui, né, caro ouvinte, que o planeta é um só. Uhum. Se a gente acabar com ele, ele não vai acabar, a gente vai acabar primeiro, não é isso? Então a gente também tem que ter esse senso crítico, Denise, para saber quem escolhe, e esse é o papel dessa educação? Certamente. Essa é uma agenda que eu defendo com muita importância. Se o movimento antiambientalista já entendeu a potência política da educação ambiental e climática, na educação básica brasileira, como formadora de consciência e formadora e transformadora de comportamentos no território, né? Precisa que os ambientalistas brasileiros entendam que esse se trata de um projeto político civilizatório e que a gente tem que colocar a educação ambiental na pauta, principalmente na COP. Isso foi uma bandeira que nós levamos com muita força para a COP, tem que estar na agenda da ação que o Brasil vai propor como soluções, né, a partir do que está sendo discutido na COP. A educação ambiental, ela é um direito, na verdade, ela é um direito constitucional garantido pelo artigo 225 da Constituição Federal Brasileira, que já prevê isso lá em 1988, né, antes de 1992, quando a gente teve a Rio 92, né? Então, é muito importante a educação ambiental ser entendida como uma ferramenta de construção de uma educação transformadora no território, uma educação cidadã,
né, para o exercício da cidadania e para o exercício da cidadania democrática, inclusiva, regenerativa, esse tipo de cidadania que nos interessa, né? E aqui a gente vale dizer que, para o ouvinte, as populações que mais sofrem e mais sofrerão com os impactos climáticos são justamente a população em situação de vulnerabilidade, não é isso? Certamente. As áreas de risco são as maiores áreas de risco são as periferias urbanas, sobretudo nas cidades que têm baixadas, onde você tem problemas de inundação, que aconteceu, por exemplo, o que sistematicamente ocorre na Baixada Fluminense, por exemplo, com inundações nos municípios da Baixada Fluminense, que são os mais pobres da região. Mesmo em Petrópolis, né, que é uma região de serra. Aí, Petrópolis, você tem a questão dos desbarrancamentos, porque é uma região serrana, né, onde essa ausência de política públicas de cuidado e de prevenção de risco, uma educação para o enfrentamento de riscos e vulnerabilidades, isso precisa estar implementado como política pública, né, na educação básica, porque salva vidas. Há um exemplo muito lindo na revista, em que um menino que foi treinado, né, de uma escola pública aqui na Baixada, em Ubatuba, e que aprendeu a fazer pluviômetros de PET, né, e naquela época em que teve aquelas grandes inundações e desbarrancamentos, ele percebeu com o pluviômetro de PET que ele tinha aprendido a fazer na escola, que havia um risco, que havia um desvio de padrão muito alto, que estava concentrando muita água no pluviômetro dele, e ele tomou a iniciativa de ligar para o CEMADEM, que é o Centro de Monitoramento de Desastres, e perguntar: está chovendo demais na minha região, o que eu tenho que fazer? E ele salvou vidas. Um menino de escola pública, um menino de 13 anos de escola pública, salvou vidas porque soube ler um pluviômetro feito com uma garrafa de PET. Então, olha como a importância dessa educação, né? Poucas são as prefeituras que têm investimentos nas áreas de defesa civil que são de formação de professores e de preparo dos estudantes para os desastres, né? Por exemplo, a gente tem exemplos como isso na Prefeitura de Belo Horizonte, por exemplo, tem reportes maravilhosos de ações educativas que a Defesa Civil leva. Petrópolis tem um trabalho exemplar de formação nas escolas para estar preparado para o enfrentamento saber o que fazer, para onde correr, a que hora sair, como se recolher, como avisar, como salvar todas as vidas, né? As dos animais, as dos seres humanos, enfim, todos, né? É muito interessante como é importante essa educação. E cada vez mais porque os fenômenos extremos estão acontecendo, né, de forma recorrente. A gente aqui lembra com muita tristeza das chuvas do Rio Grande do Sul ano passado e agora recentemente um tufão que varreu a cidade no Paraná, que sequer estava dentro desse quadro de risco, né? Nem sequer estava anunciado, né? Nem as ferramentas de previsão puderam captar, né? O que se aproximava, e foi devastador. Devastador. Mas agora a gente vai fazer o seguinte: você vai nos contar o que é que está acontecendo com a Parole Socioambiental e essa parceria com a USP, porque a gente aí está aqui trazendo esse conhecimento, não é? Conta um pouquinho para a gente o que é essa parceria. Nós estamos... A Escola de Comunicação e Artes da USP tem um projeto financiado pela FAPESP que se chama Educom e Clima. E esse projeto é justamente um projeto de educomunicação socioambiental com foco na questão climática. Foi a partir dessa união com o Educom e Clima e a revista Letramento Socioambiental que nós realizamos esse grande dossiê que varreu o território nacional, com mais de 200 autores e mais de cerca de 80 textos com relatos de experiências no Brasil inteiro, e possibilitou a construção da Casa da Educação e Inovação Ambiental e Climática na COP30, o que é um grande ganho, porque nunca antes as COPs haviam pautado ou criado um espaço dedicado à educação, e o Brasil inova levando isso. Devo dizer que na COP 28 em Dubai, realizada nos Emirados Árabes, houve um hub de educação centralizado pela Unesco pela primeira vez,
e depois levado pelas universidades dos Emirados Árabes. Mas o Brasil leva, e depois não houve mais nada. Tem uma proposta de educação verde que emana da Unesco, mas de difícil implementação nos países do sul global, onde a gente não dispõe nem dos recursos financeiros, nem dos recursos técnicos que dispõem os países do norte global para a implementação de uma educação com essas características. A novidade da Casa da Educação no Brasil, da COP30, é que ela vem de baixo para cima, ela vem do chão da escola. São os professores das escolas públicas que trazem relatos de experiência. Então, o Brasil marca um hito, é um marco inicial, dizendo, olha, o Brasil tem pelo menos 30 anos de produzir educação ambiental no território, com muita efetividade, e a gente tem muito para contar. E a gente pode inspirar muito os países do sul global, os países africanos, os países latino-americanos, que, como nós, vivemos uma contingência enorme no sistema público de educação. Então, foi muito interessante isso, e a gente se orgulha muito de fazer parte disso, né? De ter conseguido canalizar essas vozes e entregar essas vozes no contexto da COP, que foi muito interessante, foi muito grandioso, digamos assim, né? Denise, tudo isso é que você chama assim, de ciência participativa, da gente levar esses saberes para as pessoas que não tiveram acesso a eles? Então, o conceito de ciência participativa, ele não é novo e não foi eu que inventei, tá? Ele também é, às vezes, chamado de ciência cidadã. Tem até uma metodologia para a aplicação, para a construção de conhecimento a partir de ciência participativa. Na verdade, é um modo de construir conhecimento que junta pesquisadores com as comunidades, né? E em várias fases do processo da construção de um determinado conhecimento. Seja na hora de coletar dados, seja na hora de fazer os informes, muitas vezes até na análise dos dados e até na forma como vai ser divulgado. Depende do quanto a comunidade deseja se engajar e o quanto isso dá para ser feito dependendo do tipo da área de ciência com a qual você está trabalhando, né? Ela parte de uma ideia muito simples, mas que é muito poderosa. E a ideia é: quanto mais pessoas participam de uma investigação, de uma pesquisa, a ciência fica mais rica, né? Porque são muitos olhares, são muitas maneiras de olhar para uma mesma questão, para um mesmo objeto, né? E fica mais conectada com a realidade, porque está enraizada. Uma coisa é você construir conhecimento dentro de um laboratório, dentro de um ambiente universitário, outra coisa é você construir o conhecimento lá, pisando o chão da escola, pisando o chão da comunidade, vivendo, sentindo, escutando os sons, sentindo os cheiros, né? daquela realidade ali presente, né? Então, essa é a vantagem da ciência participativa, de difícil realização, mas com muita potência. É o famoso tem que nos ouvir para que a gente participe? Exatamente. Nada para nós sem nós? Isso, exatamente. E que incomoda às vezes, né? Houve um episódio na COP em que esse estar diante da realidade concreta de uma determinada realidade, né? De uma determinada comunidade, incomoda e desestrutura aqueles que estão acostumados a trabalhar em silos, né? Em ambientes fechados, em ambientes onde eles dominam a linguagem, onde eles dominam o conhecimento, dominam a narrativa. Então, quando eles são obrigados a estar diante de outras narrativas, outras realidades, outras temperaturas, aí fica difícil. Outros sabores, né? Isso, aí fica difícil o convívio, aí aparece o limite de cada um, né? Há um orixá feminino nas tradições de matriz africana, que é Oxum, né? Que todo mundo acha que é uma deusa de beleza, que é um orixá, porque ela carrega uma das ferramentas da Oxum, ferramenta, como se diz no candomblé, na Umbanda, é um espelho, né? Que ela dança, um espelho de mão, como se ela dançasse olhando a si mesma, né? Quando você conversa com as pessoas mais de dentro, né, das religiões de matrizes africanas, elas te contam que, na verdade, o espelho na mão de Oxum é um espelho retrovisor, né? Ela movimenta aquilo para poder olhar
o que vem atrás dela, né? Porque o que está à frente ela conhece, mas o que vem atrás ela precisa conhecer para poder fazer o que ela se dispõe a fazer, para atingir os propósitos que ela se propõe. Então, esse forçar o outro a ser visto no espelho, ou a se ver no espelho, é uma das formas mais poderosas de você desarticular verdades questionáveis, né? Verdades parciais, né? Porque não há nenhuma verdade que seja total, né? A não ser a ideia de Deus, o resto é tudo muito parcial, né? Então, é um pouco isso que aconteceu. Então, a ciência participativa, ela tem essa grande vantagem. Ela permite que os cientistas e os membros das comunidades vejam uns aos outros e se vejam na relação com o outro, o que é uma coisa que não acontece dentro dos laboratórios, nem dentro das salas, dos departamentos das universidades. Isso você tem que estar no campo para poder sentir. Então é muito interessante isso, né? Sim, muito. Conta uma coisa pra gente, como a diversidade cultural brasileira, especialmente saberes de povos indígenas e afrodescendentes, se conecta com a ideia de sustentabilidade? Olha só, quando você conversou sobre essa pergunta comigo, você usou uma categoria que é fundante instrumental para a gente responder essa sua pergunta, que é a categoria memória, né? Nas culturas de matrizes africanas ou ameríndias, né, o que a gente chama mais recentemente aqui no Brasil de afro-ameríndias, há sempre o papel do portador da memória, né, e esse é um papel fundante. E esse papel é sempre cumprido por um homem ou uma mulher mais velho. É um ancestral vivo. Então, nas tradições, por exemplo, africanas, você tem os griots, né, que são os donos do saber, conhecem o segredo e conhecem o sagrado. Nas culturas ameríndias, você tem a figura do xamã, você tem a figura dos curacas no altiplano andino. Aqui na Amazônia brasileira, você tem os chais, os pajés. Esses são todos figuras ligadas ao contato do ancestral com quem está vivo, né? Com as gerações seguintes. Então, os senhores do segredo e os senhores do sagrado nessas tradições, eles sustentam, e aí é que a gente entra na sustentabilidade, eles sustentam identidades. E são as identidades, a partir desses conhecimentos de segredo ancestrais, conhecimentos sagrados, que são os pilares das culturas e das formas de bem viver. É a partir daí que vem a referência do bem viver e da sustentabilidade. Hoje muito se fala de soluções baseadas na natureza, aprender com os saberes ancestrais, reconhecer os conhecimentos tradicionais. Tudo isso é baseado no conceito de memória, ou seja, todo conhecimento é, antes de tudo, um autoconhecimento. E quem carrega o autoconhecimento é o portador da memória. É o papel do ancestral, é o papel do ancestral vivo, é o papel dos avós, né? A gente não está falando da avosidade, qual é o papel que nós, os avós, e eu sou uma senhora, também tenho netos, qual é o papel que nós temos na passagem do bastão, né? Em garantir a efetividade do artigo 225 da Constituição Federal, que determina o direito intergeneracional como um direito de cidadania brasileiro na Carta Constitucional. Nós temos a obrigação, o dever de deixar o planeta, de deixar a casa comum em uma situação que ela possa ser desfrutada em sua plenitude e cuidada pelas gerações seguintes. E isso é sustentabilidade. Isso é o fundamento da sustentabilidade. Então, essa relação intergeneracional, ela é fundante do conceito de sustentabilidade, não apenas nas práticas cotidianas e sociais, mas também
no direito constitucional brasileiro. Então, nós temos um papel, né? Mas há mais aí que a gente pode explorar na próxima. Ou seja, nós que já somos avós ou que estamos entrando na maturidade, temos esse papel fundamental, mesmo que a gente imagine, algumas pessoas, claro, muito poucas, que nós não vamos viver esse caos. Mas essa nossa obrigação de não deixar esse caos, não é isso mesmo? Exatamente, exatamente. Então, vamos lá. A longevidade traz muitos desafios, né? Nós que vivemos a longevidade sabemos que ela traz muitos desafios. E você já falou aí de uma forma muito interessante como devemos nos comportar. Agora eu queria que você dissesse para a gente como é que você enxerga esse papel das pessoas 60 a mais nessa agenda socioambiental. A gente pode ser o quê? A gente pode ser um educador, a gente pode ser voluntário, a gente pode ser um líder comunitário, pode ser guardião da memória ambiental, como você falou. Assim, de forma prática, Denise, o que é que nosso ouvinte pode começar a fazer após ouvir essa conversa nossa? Hoje eu vou começar a mudar a minha atitude e participar desse processo de mudança de educação socioambiental. O que você diria? Eu diria que a resposta para essa pergunta está no conectivo. Não é e, é ou. Não é ou, é e, ao contrário. Tá. É e, né? A gente pode responder a essa sua pergunta com todas essas personas que você enunciou, né? A gente pode ser o guardião da memória, né? Que mantém a nossa cultura, as nossas tradições familiares, guardando, por exemplo, as fotos familiares, onde estão ali familiares ou lugares que já não existem mais, que foram destruídos. Preservar a memória é uma maneira de construir identidade, de preservar a identidade. E a identidade, como a gente falou, ela é pilar da sustentabilidade. Se a gente não sabe quem a gente não sabe o que a gente tem que fazer, né? Então, preservar a memória, mas a gente também pode ser educador. E a gente é educador, por exemplo, quando a gente repete a receita do franguinho das crianças no almoço do domingo, ou o pudim de leite que a vovó fazia todo domingo, e a gente ensina os nossos netos a produzir esses alimentos com aqueles elementos e trazer isso para a mesa, preservando as nossas tradições, porque isso educa e a gente evita de comprar produtos processados, a gente evita de comprar produtos que não tem mais nada que ver com as nossas tradições culturais, com as nossas tradições alimentares, com o nosso ambiente, porque lembre-se que a nossa tradição alimentar ela tem a ver com os elementos da natureza do nosso entorno. Então a gente não precisa comprar trufas brancas para fazer um almoço de domingo interessante para a família, porque não faz parte do nosso ambiente, né? A gente pode fazer um bom almoço de domingo com ora pro nobis, por exemplo, na salada, ou se você é um amazônida, você pode fazer um bom café da manhã com uma banana pacovã, que é da natureza, que é da sua tradição, que é da sua relação com a terra. A gente pode fazer isso sendo voluntário, produzindo podcast, como nós estamos fazendo aqui, ou revistas que tragam as vozes das pessoas que não são ouvidas, que não são visibilizadas. A gente pode ajudar essas pessoas a serem ouvidas, reconhecidas, respeitadas. E, mais do que nada, a gente pode permanecer no lugar de aprendizes. Não é porque a gente está adulto, bem adulto, que a gente já aprendeu tudo. Todo o contrário, a nossa vitalidade, ela se mantém se a gente se coloca ou se permanece na condição daquele que aprende. E aprende o quê? Aprende com os netos, né? O que eles estão aprendendo na escola, aprende fazendo uma hortinha do lado da porta da cozinha, produzindo um tomatinho que a gente não produzia, fazendo uma composteira lá no final do fundo do quintal que a gente nunca fez, ou aprendendo a separar o lixo que a gente não era obrigado a fazer, a gente não tinha que pensar nisso. Então todas essas, consumindo menos água, cuidando da quantidade de energia elétrica que a gente utiliza, enfim, pensando sobre o que a gente está fazendo e aprendendo das próximas gerações aquelas novidades que eles estão trazendo que nos educam. Se manter nesse lugar é absolutamente contribuir para que o planeta se sustente, se manter na condição de aprendiz o tempo todo.
Denise, quantos ensinamentos nessa fala? E aqui a gente está convidando todo mundo a ser realmente o protagonista dessa mudança, né? Cada um com o seu papel. E, por favor, diga assim, olhando para o futuro, o que você acredita que essa comunicação para a educação precisa trilhar para a gente enfrentar esse desafio grande que é o desafio de todos nós, além de tudo isso que você já trouxe para a gente no nosso papel necessário nisso? O que você acha que a gente pode... Como é que você enxerga esse futuro? Olha, tem tanta coisa que eu podia dizer, mas eu escolhi três coisas que eu gostaria de apontar, né? E elas vão muito no sentido de que ações de advocacy, para usar uma palavra que vem sendo muito usada, né? A gente poderia tentar ser um pouco mais engajado nisso, né? A primeira, eu diria que a gente tem que tentar construir mecanismos de apoio, tudo que a gente puder, para a educação pública básica brasileira. É de lá que vêm as melhores respostas, é dali, da contingência, que nascem as soluções mais criativas, é ali que a resistência se coloca, é ali que militam professoras que são vocacionadas, e é tão pouco que se faz pela educação pública brasileira. Então, o que a gente puder investir de esforços de apoio à educação pública básica brasileira, façamos, né? Às vezes a gente está em lugares de poder que a gente pode articular atores e dizer, olha, vamos prestar atenção nas escolas do nosso município, vamos prestar atenção. É importante que isso seja colocado, né? A segunda coisa é que a gente possa cada vez mais ir incorporando as muitas linguagens pedagógicas, né? E essas novas ferramentas de mídias, né? Para que a gente, como você está fazendo, Elizabeth, né? Uma mídia que para alguns, que para você já é bastante dominada, mas para alguns ainda é muito nova, né? A potência que o rádio tem, a potência que o podcast tem de chegar nos lugares onde outras formas de discurso não chegam, né? Se a gente puder potencializar as mídias, né, de comunicação educomunicativas, fazer chegar essa notícia, né, aonde ela precisa chegar, isso é importante. E por último, e de não menor importância, também lutar um pouco para despertar no empresariado brasileiro ou nas agências de fomento, pessoas com quais a gente eventualmente tem relação, com empresas que a gente conhece, até pequenos empreendedores, um movimento no Brasil de um fortalecimento da filantropia de impacto, sabe? O Brasil é muito pouco filântropo, não acredita na filantropia como forma de produzir impacto social, de produzir transformação social. A gente está muito ligado à ideia da caridade cristã, do doar unicamente uma vez, pronto, fiz minha parte. Não, nós precisamos de uma filantropia robusta, que se veja como um investimento na sociedade, né? E que deseje ver impacto, mas essa é uma filantropia que também precisa ser feita com capital paciente, porque não adianta as empresas querem, ok, vou fazer um investimento nessa escola ou nessa comunidade e eu quero números de impacto social, quantas toneladas de lixo a menos foram colocadas, quantos não sei o que. Não é assim. O processo de transformação pessoal que a educação promove é um processo lento, é um processo que precisa ser paciente, né? E aí ele é de longa duração. Mas eu vou terminar então a minha fala dizendo o seguinte: a educação, ela muda, como diz o Paulo Freire, ela transforma as pessoas. E não há outra maneira de transformar o mundo, e a gente quer que ele se transforme por um mundo mais justo, mais digno, mais inclusivo, regenerador, mais empático, mais solidário. Isso só vai acontecer quando as pessoas mudarem. E como diz Paulo Freire, quem muda as pessoas é a educação. E as pessoas mudam o mundo. Então é isso. Denise, aqui a gente vai deixando muito obrigado por essa conversa tão rica, tão humana, sobre esse papel da comunicação. Aqui já querendo fazer um convite para você, porque a gente vai ter muita conversa sobre esse mundo para ver. Agradeço muitíssimo a sua participação. Eu que te agradeço. Muito obrigada a você e a todos que nos ouvem.
Então, eu espero que você que esteja nos ouvindo tenha ficado bem atento a toda essa conversa. E aproveito para fazer um convite. Visite o canal Avosidade. Tem tanta história bonita para você conhecer, aprender e se emocionar como essa que acabamos de ter com a Denise Pinda Fonseca. Essa é uma conversa que pode ser transformadora. Muitíssimo obrigado pela sua companhia e até o próximo episódio. Distribuição podcastmais.com.br